Afinal, quem é Passaut? Qual esse misterioso trabalho dele? Ou seria melhor a gente dizer missão? Por que ele tem tanto dinheiro? Por que que nem no enterro dele as filhas puderam estar presentes? Que mistério foi esse? Vem comigo porque a gente vai falar tudo sobre ele. Nós vamos especular um montão de coisa aqui depois da vinheta. Olá, livreiro e livreira, seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela, e hoje é um livro para os apaixonados pela Lucinda Riley e pela série As Sete Irmãs. Nós vamos para o segundo episódio do Decifrando as Sete Irmãs. E hoje a gente vai especular um pouco sobre a vida desse misterioso personagem, assim, um dos mais misteriosos aí da literatura contemporânea, porque a gente não sabe nada sobre a vida de Passaut. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber aí todas as notificações de vídeos novos aqui do canal e me acompanhe também pelas redes sociais. E eu vou deixar aqui na telinha também o número para você participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, caso você tenha interesse de ficar cada vez mais perto de mim. Eu fiz uma pesquisa imensa, li e reli vários trechos importantes dos livros, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e já deixa o seu like aqui, caso você goste desse vídeo, caso você goste de Lucinda Riley e caso você goste também dessa série maravilhosa. Bom, é importante dizer que certamente teremos spoilers por aqui. É um vídeo que nós vamos comentar sobre os 6 livros da Lucinda Riley dessa série. Claro que eu não vou falar sobre os livros, já tem vídeo aqui no canal sobre cada livro, então vou deixar a playlist toda aqui no box de descrição, mas com certeza pode ter um spoiler ou outro. Nós vamos então tentar mergulhar na cabeça da Lucinda Riley pra gente tentar ver se tem alguma dica, se ela deixou alguma dica pra gente no caminho aí, pra gente saber o desfecho dessa série, né, que será muito provavelmente o 7º livro que não foi lançado ainda. Então, nós vamos mergulhar aí na cabeça dessa escritora. O 6º livro, o último publicado, que é A Irmã do Sol, foi publicado agora em setembro no Brasil, ele deixou poucas dicas pra gente, né, poucas dicas sobre Passaut. É um livro maravilhoso, mas ele realmente, em relação a Passaut, ele disse muito pouco pra gente. Mas eu vou deixar também no box de descrição os links dos livros pela Amazon, caso você tenha interesse em completar sua coleção aí, se tá faltando algum livro, já aproveita a oportunidade, compre aqui pelos links aqui da Amazon, que eu vou deixar no box de descrição. Bom, então vamos lá. Quem é Passaut, gente? Ele é muito misterioso, a gente tem pouquíssimas dicas sobre o que ele faz, de onde ele vem, então eu tive que vasculhar aí, tentar ver de um livro e de outro se a gente conseguia algumas peças para tentar montar esse quebra-cabeça. A primeira coisa que é importante dizer é que essa é uma história baseada na mitologia de Pleiades, que tem a constelação ali, as 7 irmãs, né? Tem todas as estrelas, tem as 7 irmãs, tem a mãe, que é a Pleionis, e tem o pai, que é o Atlas. Então eu tô me munindo dessa história para tentar tirar alguma coisa, para ver se a gente consegue entender e tentar, né, decifrar esses mistérios. Bom, sabendo disso, né, que é baseada na mitologia, é bom entender um pouquinho como foi feita a escolha do nome Passaut. A Lucinda contou isso uma vez, que a filha caçula dela, que teve a inspiração, eles colocaram o nome P, que seria de Pleione, que é o nome da estrela, que é a mãe das 7 irmãs, e o restante, A, Saut, seria um anagrama de Atlas, que é o nome do pai da estrela ali, que seria o pai das 7 irmãs. Então, para formar Passaut, elas levaram em consideração a palavra salt, que em inglês, significa sal. Então, mostra ali a relação de paixão de Passaut pelo mar. A gente conhece Passaut, então, logo no primeiro livro, né, que leva o nome da série. O livro se chama As 7 Irmãs, que vai contar a história de Maia. Mas a gente começa essa história de Passaut e do falecimento dele
está bem presente no primeiro livro, no início do primeiro livro. A gente conhece esse personagem, que é um personagem muito rico, muito misterioso, ninguém sabe qual é o trabalho dele, e a gente começa a se familiarizar com essa história, meio sem entender também algumas coisas, mas começa a se familiarizar já nessa história no primeiro livro. Ele mora então em Genebra, numa espécie de paraíso, né, localizada, quase que um palácio, localizado ali às margens do lago Iêmen. E aí é uma espécie de paraíso, um refúgio meio que blindado, a gente tem essa sensação. E é Atlantis. A gente vai falar sobre esse nome também mais pra frente. A gente sabe também que ele é um homem mais velho ali, por volta dos 80 anos, que ele adotou as 6 irmãs, as 6 filhas, cada uma de um canto do mundo, né? E ele adotou essas meninas já na meia-idade e que elas receberam o nome das 7 irmãs da constelação. Cada uma tem o nome de uma estrela dessa constelação. E, coincidentemente, até a personalidade de cada uma coincide ali com a mitologia. E ele adotou 6 irmãs e não 7. As meninas, as irmãs, sabem, inclusive, o nome da sétima irmã, né? Que é a irmã que eles falam que é a irmã desaparecida, que é a irmã que eles não conhecem, que não existe, ou se existe, não foi encontrada ainda. Bom, sobre essa irmã, eu vou dar um pequeno spoiler agora do último livro que foi publicado. Se você não quiser saber, saia um minutinho e depois vai no box de descrição, que eu vou deixar um minuto certinho que você pode voltar depois desse spoiler. Mas volta que tem muita coisa sobre Passaut. Bom, a 7ª irmã, no último livro, o livro da Eletra, a gente sabe na última página, mais especificamente na última linha do livro, que a 7ª irmã foi encontrada. O advogado de Passaut chama as meninas para uma conversa e diz que ela foi encontrada. Ele ainda fala que por todos esses anos Passaut se dedicou a encontrar a 7ª irmã e por isso muito da sua ausência, mas que agora, nesse momento, essa 7ª irmã foi encontrada. Bom, voltando aqui então para a história de Passaut. Passaut passa muitos meses da sua vida viajando e ausente de Atlantis, que é ali a casa onde ele criou as 6 filhas, né? Junto à governanta, uma espécie de governanta Amá, que também tem muita coisa misteriosa sobre ela, mas ele passa muito tempo da sua vida ausente ali. E isso pode ser porque ele realmente passava a vida procurando por essa 7ª irmã. Eu também acredito que essas mulheres, especificamente Maia, Ali, todas as outras, elas têm um motivo específico para que Passaut tenha adotado elas, né? Elas são algum tipo foram selecionadas para isso, tem uma razão de ser. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu não sei se a história vai seguir nesse sentido, mas eu realmente acredito que tem alguma coisa. E cada uma é de um canto do mundo, sabe? Então eu acho que tem uma estrutura maior aí que envolve as razões dessa adoção. E numa das conversas de Passaut com a Maia, que na verdade é a filha mais próxima de Passaut, a Lucinda faz questão de colocar uma referência ali à mitologia para a gente identificar, para dar uma dica de que Passaut realmente é Atlas. Ela fala que ele tem que sustentar o céu nos ombros. Isso é uma referência. Quem não viu o primeiro vídeo ainda, corra lá. Vou deixar nos cards aqui para vocês que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bom, pela mitologia, então, Passaut seria Atlas, né? O Titãs que o Zeus, o deus Zeus, teria escolhido para cuidar das 7 irmãs. E isso faz muito sentido. A gente entende o porquê que Passaut deu tanto carinho, tanto cuidado e protegeu de uma forma muito mais protetora até que a gente imagina, né? Porque elas foram protegidas ali num palácio que era quase que isolado do resto do mundo, era tipo uma bolha mesmo, e ele tinha esse dever de cuidado dado por Zeus. O que não encaixa ainda é o porquê disso tudo, né?
Se Zeus, que seria, pela mitologia, seria o Zed e o pai dele, né? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista que eu explico mais sobre isso. Qual que é a relação deles com Passaut, né? Passaut sendo Atlas também. Pela mitologia a gente compreende, mas e pela história? Qual que seria essa relação? Se você tem alguma ideia, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Bom, então vamos lembrar também um pouquinho sobre um outro grande mistério que é o enterro de Passaut. Vou lembrar aqui bem rapidamente que depois que ele falece, ele teria sido levado para o mar, que ele pediu, né? Ele teria pedido para Má que o corpo dele fosse jogado no mar, que ele gostava muito do mar e ele queria ser jogado ao mar. Nesse momento, a Ali estava velejando com o Theo, que era uma pessoa que ela estava conhecendo ali, e ela avistou a embarcação, só que ela não sabia ainda que o Passaut tinha falecido. Então ela avistou a embarcação do Passaut e também avistou a embarcação do Zed, do pai do Zed. Eu me lembro, assim, vagamente dela ter ouvido um barulho de tiro. Vocês deixem aqui nos comentários se eu tô doida ou se foi isso mesmo que aconteceu. E ela tentou aproximar a embarcação dela, né, da embarcação do pai, só que nesse momento ela fez de tudo para ser vista, só que nesse momento a embarcação do pai começou a meio que fugir. Ela não sabia se ele tinha visto ela ou não, mas ele estava se distanciando dela. Então ficou aquele mistério, aquela coisa meio estranha ali, né? O porquê que aqueles dois barcos estavam fazendo juntos, o porquê que quando teoricamente teria avistado ela, eles fugiram, eles se distanciaram. Então isso também é um mistério. E então depois de algum tempo a gente vai ver que Zed vai entrar em contato com a Maia. Eles tiveram um relacionamento no passado e esse relacionamento eu falei um pouquinho também, tanto no vídeo da Maia quanto no vídeo do Zed. Então, se você não viu o primeiro episódio dessa série, corra lá. Mas ele entrou em contato ali com a Maia e ele disse que seu pai tinha morrido naquele momento. Seria naquele momento que a Ali também tinha avistado as duas embarcações. Que ele estava com câncer em fase terminal e que aí resolveu tirar a própria vida. Então, também tem esse mistério. Como que os dois morreram no mesmo momento? Bom, isso é um outro mistério. Bom, vamos às hipóteses, então, às possibilidades. Passaut simulou a própria morte para ir atrás da sétima irmã? Bom, poderia ser uma possibilidade, sim. Aliás, tem várias outras coisas que dão dicas de que Passaut não morreu de fato. Mas por que ele precisaria, nesse momento, de fingir a própria morte para buscar a sétima irmã, se o próprio advogado já tinha dito no livro da Eletra que Passaut passou a vida procurando pela sétima irmã? Bom, por que nesse momento agora ele precisava fingir de morto? A outra possibilidade que eu encontro é de que Passaut, ele de fato morreu e que ele seria o pai do Zed também, ele teria uma vida dupla. Como a vida dele com as filhas sempre foi muito obscura, sempre foi muito secreta, ninguém nunca sabia, ninguém nunca era avistado junto às filhas com ele, ninguém sabia muito ao certo o tipo de trabalho que ele fazia. Então, talvez ele tivesse uma vida secreta com as filhas e ele fosse o pai do Zed. Eu pensei nisso porque a história dessas duas embarcações ali em alto mar, onde tinha o Passaut, teoricamente teria o corpo do Passaut, e também foi o momento em que o pai do Zed faleceu. Aquilo eu não comprei muito aquela história. Eu acreditei que pudesse ser a mesma pessoa, até porque ninguém viu o corpo de Passaut. Além disso, a Má, que na verdade é a grande cúmplice de Passaut nessa história, ela disse para as meninas que ele sabia que ele estava morrendo e que ele estava muito sereno, ele estava muito tranquilo e feliz. Então, ela poderia estar dizendo isso para as filhas ficarem, né, um pouco mais confortadas com essa situação, mas também poderia ser uma verdade. E aí a gente pensa, uma pessoa que está em estágio terminal de câncer e que tira a própria vida, já está sabendo mesmo
que vai morrer, deixa as cartas, né, já tudo preparado. No entanto, Lucinda, ela deixa a gente em bastante dúvida ali se ele realmente morreu ou não. Ela dá várias dicas para a gente pensar que ele não morreu, então eu vou falar um pouquinho sobre essas situações. No livro As Sete Irmãs, após o falecimento aí de Passalte, a Maia, ela pega o telefone e tem nítida sensação de ter escutado a voz de Passalte. A Má nega de todas as maneiras possíveis e isso nos faz entender que caso ele esteja vivo, claro, obviamente, a Má sabe de tudo. No livro da Ali, que é o segundo livro, tem a questão da Ali ter visto, né, essas duas embarcações e toda essa situação que deixa a gente na dúvida realmente o que de fato aconteceu. No terceiro livro, que é o livro da Estrela, a Estrela vai ao concerto, né, de Ali. Depois que a Ali encontra a sua família, eles fazem um concerto, uma apresentação musical e a Estrela vai para assistir. E ela tem a nítida sensação de ter visto Passalte entre o público ali, né, na plateia. Ela vai atrás dele depois, mas não consegue encontrar e se perde. E aí depois ela questiona se ela realmente viu Passalte ou se era uma pessoa muito parecida. No livro A Irmã da Pérola, no quarto livro, a Ceci também tem a nítida sensação de ter encontrado com Passalte no aeroporto, de ter avistado Passalte no aeroporto. Mas ela também não consegue encontrá-lo mais e aí também se questiona se foi de fato ou não. Mas teve esse momento ali. No livro A Irmã da Lua, a gente sabe que a Tig é a irmã mais sensitiva, a irmã mais espiritualizada de todas. E ainda mais a gente fica sabendo o motivo disso depois de saber que a ascendência dela é de uma linhagem ali de ciganos e de videntes. E depois da morte de Passalte, ela vai a Atlantis, mas ela diz nitidamente que não consegue sentir a presença de Passalte. Então isso dá uma ideia pra gente também, será que ele de fato morreu? Porque se ela é sensitiva, ela poderia sentir a onipresença ali de Passalte. Mas ao contrário, ela não sente a presença do espírito de Passalte, ela não consegue sentir que ele está morto. Agora eu vou falar de uma outra passagem, eu espero que vocês continuem comigo, eu sei que o vídeo tá grande, mas é muita coisa pra gente falar sobre essa história. Eu vou falar de uma outra passagem que eu não sei ao certo qual livro que foi. Se você souber, deixa aqui nos comentários para mim. Existe uma passagem secreta nessa casa que nenhuma das irmãs conheciam, até o momento em que, se não me engano, foi a Ali e a Eletra. A Ali descobre primeiro, depois a Eletra chega e a Ali mostra para ela. É uma passagem secreta que leva para um ambiente e que no momento em que as duas vão para esse ambiente, parece que tinha tido um movimento ali bem recente, com copo sujo, inclusive, né, com copo usado. Então, aquilo deixa elas muito intrigadas, mas a Má pega elas no flagra, tenta dar alguma desculpa e leva elas logo fora daquele ambiente. Tem até um elevador escondido ali na casa. Bom, agora eu vou levantar uma hipótese sobre a origem de Passalte, né? No primeiro livro, o livro de Maia, a gente conhece os antepassados de Maia. E tem um determinado momento ali que uma das antepassadas aí da Maia, a Isabela, ela encontra um garotinho de aproximadamente 8 anos na França, que ele está completamente perdido, completamente sujo e não consegue se comunicar. E nessa passagem, como a criança não consegue se comunicar, eles veem pela aparência que é uma criança que aparentemente seria da Polônia, seria um polonês ali, ou da região ali. E nessa passagem também tem uma descrição de uma bolsinha, uma carteira que estava com ele. E tem um outro momento do livro, não sei de qual livro, na verdade, em que uma das irmãs entra no escritório de Passalte e encontra uma bolsinha muito surrada, muito velha, muito antiga em cima da mesa do escritório dele. Ela até acha bem estranho aquilo ali e que tem uma descrição parecida com a descrição dessa criança. Então existe essa conexão ali. Eu não sei ao certo se aquele menino poderia ser Passalte por causa do tempo, mas como eles falam que ele tem
mais ou menos 80 anos, a gente nunca sabe ao certo a idade dele, embora ele seja aparentemente jovem, porque ele gosta de velejar e tudo, parece que ele tem 80 e poucos anos, e aí talvez batesse a idade com essa criança na época da Isabela ali, antepassada da Maia. Mais uma coisa que faz a gente tentar entender isso e faz a gente achar que ele pudesse ser aquele menino foi uma passagem que ele deixou escrito na carta que ele deixou para Tig. Ele disse que a mão milagrosa do destino ou de um poder superior, que seria Deus para alguns, teria salvado ele na infância. Então a gente pode fazer essa relação que essa mão misteriosa do destino teria sido a ajuda da Isabela. Bom, tem uma outra passagem interessante também nessa carta, né? Dessa carta que ele deixou para Tig, que ele conta que uma das parentes da Tig, lembrando aí que os parentes, a Tig vem de uma linhagem de videntes e ciganos, então ele teve esse contato com essa parente da Tig, e ele diz para Tig, então, que se não fosse uma frase dita a ele por essa parente dela, ele não teria encontrado nunca, não teria recebido presente de ter as filhas amadas dele. Então esses são alguns detalhes importantes, pequenos, mas que a gente pode ir tentando montar o quebra-cabeça. Bom, outra coisa muito interessante e intrigante que a gente tem que se atentar a isso é que Passalte, que tinha uma relação ali de mais proximidade com a Maia, ele disse numa conversa há muito tempo, né? Aparece a Maia relembrando isso, no momento que ele entregou uma boneca para Maia, era uma boneca russa, e ele disse que essa boneca tinha sido de uma família real, de uma princesa. Maia lembra também, pega ali também relembrando esse momento, que tinha um colar de diamantes com a pedra selenita, que também foi entregue para ela, e no momento que ele deu esse colar de presente para ela, ele disse que esse colar era mais velho do que ele e que tinha uma história muito bonita, que quem sabe um dia ele contasse para ela. No entanto, ele nunca contou. Então eu acho que essa história da boneca russa com esse colar pode ser relevante para a gente tentar entender a origem de Passalte, o que vai ser explicado no 7º livro. E se a gente levar em consideração que aquele menino que tinha sido salvo pela bisavó de Maia, ele era com aparência de polonese, que poloneses e russos são povos eslavos, e que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a Rússia teve muita influência ali na Polônia. Bom, a gente pode tentar fazer algumas conexões de que essa criança talvez fosse russa ou talvez fosse polonesa mesmo, e que ela tem alguma relação com alguma família real da Rússia. Uma última coisa desse vídeo, então, é sobre o nome Atlantis, que na verdade é o nome da casa ali de Passalte, onde ele criou as filhas, né, em Genebra, e que também, pela mitologia, Atlantis é a cidade submersa. Vamos entender então um pouquinho ela. Ela era uma cidade que era considerada um paraíso, era uma cidade muito rica, a civilização ali era uma civilização moderna, rica, que prosperava demais, mas era também muito ligada às armas. E aí os povos ao redor, com inveja ali de como aquela cidade prosperava, começaram a tentar invadir. Só que a cidade estava preparada para essas invasões, então sempre se defendia e vencia essas batalhas. No entanto, aquilo começou a endurecer o coração da população daquela cidade, de Atlantis, e eles começaram a querer também guerrear, também invadir. E o deus Poseidon ficou muito preocupado com isso tudo, se reuniu com outros deuses ali, e eles decidiram punir essa cidade com muitos desastres naturais. O dia virou noite, teve muito fogo, muito alagamento, até essa cidade desaparecer. Vocês conseguiram ver alguma relação aí com Atlantis de Genebra, que seria ali a casa de Passalte com as meninas? Bom, o paraíso sim, porque aquilo era realmente um castelo, era uma proteção, uma bolha, uma coisa meio de fortaleza, mas
eu não consigo ainda identificar. Se vocês conseguirem, né, identificar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para mim. Ufa, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz uma pesquisa e tive que voltar nos livros para tentar identificar algumas coisas para vocês. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui para mim, para eu poder fazer novos vídeos. Deixa nos comentários o que vocês acharam e qual que é o tema ou o personagem que vocês querem saber um pouco mais dessa saga, dessa história, para que eu possa fazer o terceiro episódio de Decifrando as Sete Irmãs. É isso então, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com esses 2 vídeos aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo.